Olá para todos que me assistem através do canal do YouTube. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça, no Rio de Janeiro. E eu sou o pastor Sérgio H. Costa. Sempre menciono a imensa alegria que tenho de poder me dirigir através de todos que me assistem, através desse canal, tendo a certeza de que algo da parte de Deus, Ele está operando tremendamente na vida de cada um. Os propósitos de Deus na vida de cada um, Ele realiza mediante a transmissão da sua palavra, ao ensinamento das Escrituras, ao ensinamento do Evangelho, para que as pessoas compreendam qual é a vontade de Deus. Está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo relata assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, baseado nesse versículo 2 do capítulo 12 do livro de Romanos, que este programa é levado até você, o programa Renovando o Entendimento, trazendo esclarecimento, orientação, ensinamento da Palavra de Deus, para que possa haver compreensão da parte daqueles que assistem e ouvem a mensagem e, através de poderem compreender, ter uma renovação do seu entendimento, que é uma renovação espiritual, né? E poder, então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus, a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso, e Ele expressou o seu grande amor através da pessoa de Jesus Cristo, onde no livro de João, capítulo 3,16, relata que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, vamos falar sobre o amor de Deus, vamos falar sobre essa graça que o Senhor proporcionou por meio de Jesus Cristo para alcançar vidas para o seu reino. Então, eu quero já dizer também a vocês que assistem, ao final do vídeo, não deixar de curtir, não deixar de compartilhar o vídeo também, e não deixar também, se você ainda não é inscrito, fazer sua inscrição clicando lá no sininho, para poder você estar assim sempre sendo notificado. Cada vez que um novo vídeo for publicado, você vai ser notificado e vai poder estar assim sendo alimentado com a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá, amados. Nós vamos refletir num versículo que está no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Até aqui a leitura. Nós lemos aqui 2 versículos, que é no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. E nessa passagem,
nós vamos meditar, refletir, trazer aí uma reflexão, uma instrução bíblica, uma orientação sobre o que o apóstolo Paulo se referiu aqui. Meus queridos que me assistem, é importante você compreender o grande amor de Deus por essa humanidade. Talvez você olhe em volta e veja esse mundo tão corrompido, as pessoas tão corrompidas, as pessoas tão com falta de amor, falta de consideração uns para com os outros, a violência tem aumentado, a falta de amor tem crescido, enfim, você vê a condição que esse mundo está e você pode analisar que isso é justamente a falta de uma comunhão com Deus. E essa falta de comunhão com Deus, ela teve uma origem, ela teve um começo, quando o primeiro casal que Deus colocou na terra, Adão e Eva, ele ali deu decretos da sua palavra para que eles obedecessem. E diz a palavra do Senhor que o primeiro casal desobedeceu a ordem de Deus, desobedeceu aquilo que Deus havia designado que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. E em decorrência dessa desobediência, a raça humana herdou uma consequência muito séria, que é o pecado. A humanidade, ela decaiu. A Bíblia diz que o homem passou a não ter mais comunhão com o seu Criador. Os pecados faziam separação de Deus com o ser humano. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, ele proveu. Se nós formos ver lá na narrativa de Gênesis, como Deus procurou Adão e Eva, esses já estavam fugindo da presença de Deus, porque haviam errado, mas Deus os buscou, Deus providenciou que eles tivessem meios de subsistência, aonde Deus proveu vestimenta para eles e proveu também alimentação para eles, mas eles haviam já herdado a consequência do pecado, porque Deus havia dito: de toda a árvore do jardim do Éden podereis comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não estenda a mão a ela para dela comer o seu fruto, porque no dia que vier a comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrereis. E ali, sendo tentado pelo inimigo, Eva, juntamente com Adão depois também, comeram do fruto, estiveram ali em desobediência ao que Deus havia ordenado, e Deus tinha dito: o dia que vocês fizerem isso, certamente morrerão. Então o homem, a raça humana, o ser humano, ele herdou uma consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus tinha falado: o dia que vocês desobedecerem, certamente morrerão. Então, nessa condição de limitação da condição espiritual do ser humano, a falta de comunhão com o Criador, a consequência do pecado, a raça humana herdou essa consequência. Então, havia necessidade de Deus prover o Salvador. Então, queridos, trazendo agora aqui para nós analisarmos essa passagem, eu falei há pouco que em João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja bem, primeira coisa, o amor de Deus. Deus amou. Então, é bom nós refletirmos disso aqui, amados, porque muita gente sabe e até conhece a história de Jesus Cristo, mas entender que ali estava a expressão do amor de Deus por nós, a vinda do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Pastor, quem é Jesus Cristo? No livro de João, capítulo 1, versículo 1, fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 8, mais abaixo, fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja bem que o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Foi a vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Com que finalidade ele veio? Aqui está a belíssima história do Evangelho que é pregado a toda criatura. É que ali estava a expressão do amor de Deus. Jesus foi enviado com uma missão. Ele veio cumprir a missão que o Pai designou que ele realizasse. Que missão era essa? Pagar o preço dos nossos pecados. Veja bem que o primeiro casal desobedeceu e herdou a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, a perdição, né? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o Salvador, Jesus Cristo, para assumir. Ele assumiu as nossas culpas. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Você sabe que Jesus foi crucificado, mas ali ele estava sendo oferecido em sacrifício, como um cordeiro sacrificial. Ele foi oferecido em sacrifício. A Bíblia diz que ele se entregou por nós. Então Jesus Cristo, ele não foi crucificado porque ele não conseguiu realizar a sua obra. Não. Ele veio com essa missão. Ele veio em obediência ao que o Pai designou que ele realizasse. A completa redenção do ser humano, para que todo que cresce no Evangelho, que cresce na palavra de Deus, que cresce no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fosse salvo. Então, você que me assiste, é importante você entender que a belíssima história do Evangelho, ela expressa essa obra redentora realizada pelo Senhor Jesus. Pastor, mas o Senhor Jesus foi morto na cruz e levou nossos pecados. E aí? Aí ele foi sepultado, mas ele tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então o Senhor Jesus, além de morrer no nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados, ele teve que ressuscitar dentre os mortos para vencer a morte, que é justamente a sentença do pecado. Então Jesus levou os nossos pecados, morreu, ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, triunfou sobre ela e foi glorificado, assunto ao céu e glorificado no céu à destra do Pai Celestial, e está intercedendo por nós. Ele nos enviou o Espírito Santo para que nós conhecêssemos a verdade, fôssemos orientados e ensinados pela sua palavra e a viver com fé nessa palavra, nessa mensagem gloriosa. Então, por isso, amados, que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, aí é onde o versículo que nós lemos, o versículo 16,
que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele diz aqui primeiro do judeu e também do grego porque houve uma sequência do início da pregação da palavra de Deus. Jesus veio primeiro para os judeus, depois a igreja iniciou seu ministério pregando aos judeus. Paulo foi chamado ao apostolado e pregou aos judeus, e depois também ele foi designado a pregar para outras nações, povos, e assim por diante. Foi expandido a obra de Deus para as demais nações também. Então ele diz aqui, amados, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem da salvação, é a mensagem de Deus acerca do seu Filho Jesus Cristo ter realizado o plano da nossa salvação. Essa é a mensagem gloriosa do Evangelho, que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, que Ele levou sobre si os nossos pecados, que Ele venceu a morte, que Ele está glorificado no céu. E João 3,16 fala: Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, Jesus Cristo venceu o pecado, venceu o inimigo, venceu a morte, triunfou na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos para nos garantir a nossa salvação e a vida eterna com Deus. Então, essa mensagem gloriosa, Paulo diz aqui, ela é o poder de Deus para salvar. Essa mensagem, ela impacta o coração das pessoas. O ser humano vive desesperançado, o ser humano vive com medo, vive aflito, vive nesse mundo sem saber, ele não tem expectativa do seu amanhã, como vai ficar a situação, ele vive apavorado com as condições que esse mundo está oferecendo. Mas o Evangelho, amados, é a boa notícia, são as boas novas de salvação. E esse Evangelho, Paulo diz aqui, eu não me envergonho dele. Ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então eu quero dizer para você que está me assistindo, a mensagem do Evangelho é essa, que Deus amou de tal maneira o mundo caído, as pessoas em pecado, a condição das pessoas, o salário do pecado é a morte, a perdição. Mas o que é que Deus fez? Proveu o Salvador. Amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados. Então o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você está me assistindo e você ainda não tomou uma decisão, de reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, faça isso. Abra seu coração, creia no Evangelho, saiba que você, sendo um pecador, você está debaixo de uma condição da consequência do pecado na sua vida. O pecado conduz à perdição, o pecado separa o homem de Deus, o pecado inclina o ser humano para praticar o erro, as coisas erradas. O pecado induz a prática do mal, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, abra seu coração, creia no Evangelho, reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse Ele com a sua boca, crendo de todo o coração que só Jesus Cristo
é o único e suficiente Salvador das nossas almas. E confesse isso com a sua boca, que Ele é o Senhor e Salvador da sua alma, para que você tome posse da sua salvação, da sua vida eterna com Deus. E você, meu amado irmão e minha irmã que me assiste, fortaleça a sua fé com essa mensagem. Saiba que você foi uma vida alcançada por esse poder de Deus, que é o Evangelho. O Evangelho, ele tem o poder de transformar a vida do mais vil pecador numa nova criatura. O próprio apóstolo Paulo, antes de conhecer o Evangelho, ele foi um perseguidor da igreja. Ele era contra a pregação do Evangelho, mas ele foi convertido a Deus através do Evangelho. Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele falou: quem é o Senhor? E ele falou: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegue. Quer dizer, Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus apareceu para ele e falou que: por que tu me persegues? Então, amados, a igreja aqui na terra, ela tem um dono, ela é de Jesus Cristo. A obra de Deus está sendo feita aqui na terra pela igreja. E a igreja está pregando esse evangelho para as pessoas serem salvas da condenação. É muito sério o que eu estou falando aqui. O evangelho é pregado para que as pessoas sejam alcançadas, para serem salvas da perdição eterna. O evangelho tem o poder de salvar vidas, de resgatar vidas da consequência do pecado, de trazê-las para Deus e, através da pessoa crer no sacrifício de Cristo, elas serem completamente lavadas dos seus pecados, porque Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos lavar de toda mancha, de todo pecado, de toda consequência do pecado. Aquele que crê no Senhor Jesus já está justificado diante de Deus. É isso que ele diz aqui no versículo seguinte, no versículo 17, quando ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Está aqui a maravilhosa mensagem do Evangelho. Diz aqui que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, Deus justifica o pecador por meio do Evangelho. Então, amados, nós não temos mérito nenhum para alcançar a salvação. Não adianta querer fazer boas obras, querer ser religioso. Não adianta. O ser humano está debaixo de uma condição de pecadores. Se eles não se arrependem dos seus pecados, eles continuam na prática do pecado, por mais religiosos que eles sejam. Mas o Evangelho, ele é transformador. Diz aqui, a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, ou seja, o que Deus pede é que as pessoas creiam no Evangelho, creiam na palavra de Deus. É de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Você vê que o apóstolo Paulo diz aqui que já estava escrito, o justo. Quem é o justo? É aquele que foi justificado. Quem é aquele que foi justificado? É aquele que crê, que ouviu o Evangelho e creu na palavra do Senhor e reconheceu no seu coração e confessou com a sua boca Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Então, amados, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, através do Evangelho, nós somos justificados. E aí, nós passamos a viver com a nossa fé baseada
na palavra do Senhor, praticando a palavra de Deus, praticando a mensagem do Senhor, pregando para outros também, falando do amor de Deus para as pessoas. E é isso que, através desse programa, eu estou fazendo aqui, transmitindo a mensagem do amor de Deus pela sua vida e pela vida de tantos que estão aí precisando serem alcançados pela graça de Deus, sendo alcançados para dar ouvidos à mensagem da salvação. Tanta impiedade acontecendo nesse mundo, tanta situação conflitante que tem acontecido neste mundo, mas a condição deste mundo, até Jesus voltar, é essa condição que nós temos visto. E as pessoas vão se corrompendo, as pessoas vão entrando, se enveredando por caminhos errados, praticando coisas erradas, praticando o mal, mas o Evangelho continua alcançando vidas. E essa gloriosa mensagem de Deus, da parte de Deus, que eu deixo nessa oportunidade aqui para você. Essa é a mensagem, essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. A palavra de Deus, ela mostra no seu todo a pessoa de Jesus Cristo. Tudo apontava para Jesus Cristo. Tudo que Deus revela através da sua palavra mostrava a obra maravilhosa e redentora que o Senhor Jesus Cristo ia fazer por nós, já fez na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados, e nos dias atuais continua a fazer através da sua igreja aqui na terra, proclamando a sua mensagem de salvação. Lá em Marcos 16:15, na grande comissão, o Senhor Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a justiça de Deus se revela no evangelho. Jesus falou: pregai o evangelho a toda criatura. Você que me ouve, dê ouvidos ao evangelho. Dê ouvidos à palavra de Deus. Abra seu coração e creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? E você, meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça firme na fé, permaneça firme na presença de Deus, sabendo que você foi justificado por Deus por meio da obra redentora de Cristo Jesus, já realizada na cruz do Calvário, e que hoje Ele está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. Então eu deixo essa mensagem para cada um que me assiste. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente o seu coração, e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor. Amém? Graça e paz.